noite, pessoal. Sou o Rodrigo Terra, sócio da Monk. Estamos aqui hoje para mais um episódio da temporada especial do INSPER, através do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e da Monk, para falar sobre ESG e inovação. Estou aqui hoje com o Rodrigo, que sempre me acompanha nos episódios. Vou pedir para você apresentar e depois a gente apresenta o nosso convidado. Boa. Rodrigo Amanteia, sou responsável pelo Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e professor do INSPER. Estamos aqui hoje com o Otávio. Bom, obrigado, pessoal. Sou o Otávio Tomé, obrigado, Terra, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Sou o Otávio Tomé, sou responsável pelas áreas de inovação, P&D e novos negócios da Copa Energia. Para quem não conhece a Copa Energia nasceu em 2021, é uma empresa que é a fusão da Copagaz com a Liquigás. Hoje a gente é a maior empresa de distribuição de GLP da América Latina. Para quem não conhece também o que é GLP é o gás liquefeito de petróleo, que é o botijão de gás, o gás de cozinha. Hoje a gente é líder de distribuição de GLP no Brasil e na América Latina. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema que eu gosto muito. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, Rodrigo? Vamos lá. Eu achei bacana, assim, quando a gente estava trocando algumas figurinhas aí nos bastidores, né, Otávio, que nosso tema, passa pela conexão de inovação com sustentabilidade, né? Acho que é quase óbvio dizer que é importante inovar para manter os negócios longevos. Eu acho que a inovação é o futuro do negócio, mas tem toda uma pegada também assim de climática, de diversidade, de sustentabilidade que conecta com inovação. E aí você me contou como que, inclusive, vocês chamam isso. Conta um pouco essa história para a gente aí, que eu achei genial. Claro, acho que falar de uma empresa de energia sem falar de inovação e sem falar de sustentabilidade é meio impossível que as duas coisas andem juntos, né? Então, quando a gente começou o trabalho de inovação na Copa, a gente pesquisou muito sobre como posicionar a área de inovação dentro da empresa e de conceitos que estavam sendo praticados no Brasil e no mundo. E a gente se deparou com um conceito muito interessante que vislumbrava um pouco do futuro dos negócios, principalmente de negócios que têm impacto, principalmente impacto social e impacto climático, que é um termo que a gente chama de innovability, traduzindo inovabilidade, que é a junção de inovação com sustentabilidade, acreditando que as duas coisas coexistem e uma não existe sem a outra, e que as duas coisas têm totalmente inter-relação. Então, a gente trabalha com esse conceito hoje na Copa Energia, então todo projeto de inovação ele tem alguma relação com sustentabilidade, seja impacto na comunidade, impacto no nosso cliente, impacto no nosso negócio, impacto na governança ou de qualquer esfera do negócio da Copa Energia. E olhando para a sustentabilidade também, a gente todo projeto de sustentabilidade passa pela esteira de inovação, olhando para a inovação aberta, para os grandes conceitos que a gente trabalha de inovação dentro da Copa Energia. Então a gente começou esse trabalho em 2021, só olhando para a inovabilidade muito voltado para o ecossistema, e a gente foi ampliando um pouquinho desse escopo, olhando para relacionamento com universidades, como que a gente colocava a inovabilidade mesmo em prática, não só olhando para o relacionamento com o ecossistema de startups, de inovação, mas olhando para as universidades, olhando para outros atores da sociedade. Então foi mais ou menos assim que o termo surgiu dentro da Copa Energia e que o nosso posicionamento como área também nasceu dentro da Copa Energia. Então essa é um pouquinho da história do conceito que a gente trabalha hoje dentro da estrutura da Copa. Como é que começou o processo lá de inovabilidade? O que vocês identificaram em algum momento ou que deu a faísca para vocês começarem o processo? Acho que esse processo começou muito quando a gente fez o primeiro ciclo de planejamento estratégico da Copa e que a gente tinha como aspiração liderar as mudanças da matriz energética do Brasil para o mundo de forma sustentável e que trouxesse resultados sólidos. Quando eu falo essa frase por si só, você já vê um pouquinho de inovação, muito, né? Para liderar, claro. A gente precisa inovar e fazer as coisas de maneira diferente e liderar as mudanças da matriz energética, que tem tudo a ver com termos de sustentabilidade, com a parte do meio ambiente e de maneira sólida e sustentável. Então, esse processo começou quando a gente olhou o primeiro ciclo de planejamento, olhou a aspiração e a ambição da Copa Energia para um curto e médio prazo e começou a entender o papel da área de inovação e desse conceito de inovabilidade dentro de como a gente fazia, de como a gente liderava essa aspiração. Então aí começou, obviamente, com a gente olhar para os stakeholders da organização, entender para todos os atores, entender como que a gente se relacionava, olhar quais eram os principais impactados dentro desse processo, então como que a gente faria com que essa governança funcionasse na prática, porque na teoria o nome é lindo, mas na prática como que você consegue fazer projetos que unem as duas coisas, como você consegue fazer com que as duas áreas conversem quase que diariamente para entender as iniciativas de uma e da outra, como que você embala isso, do que a gente também estava conversando um pouquinho nos bastidores, como você embala isso para o mercado, como você comunica isso que você está fazendo, e não comunica por comunicar, comunica com o impacto que você está gerando.
Então, começou muito com esse processo de planejamento, e a gente entendendo qual era o norte da Copa Energia como organização e qual era o nosso papel, e como essas duas coisas estavam totalmente correlacionadas positivamente, que uma não existia sem a outra dentro da organização. O curioso aí, né, do que você está contando é uma dor que eu percebo, assim, uma questão fundamental, né? Nem diria uma dor, porque talvez as empresas nem tenham essa, essa clareza, né? Como conectar estratégia e inovação, né? Muitas vezes, assim, acho que tem uma desconexão muito grande. E esse relato que você traz, assim, da Copa, puxa, quando eu olho para o futuro, né? Quando eu articulo uma visão de futuro para o negócio, né? É óbvio é óbvia essa conexão da inovação com a sustentabilidade, né? E como é que você desdobra, né, a sua estratégia de inovação a partir disso, né? Acho que fico curioso assim de ouvir mais como, né? Porque para mim ficou claríssimo assim a conexão de estratégia de inovação com estratégia de negócio aqui, né? E como que essa essa união de sustentabilidade com inovação ficou muito clara também, né? Quando vocês tiveram um trabalho de olhar para o futuro do negócio, né? E aí, como você desdobrou isso numa estratégia de inovação? Assim, acho que, né, como fazer isso acontecer, né, como head de inovação? A gente tem algumas maneiras, eu acho, né? Acho que a primeira é trabalhar a cultura. Então, a gente hoje tem 4 valores dentro da Copa, que é respeito, determinação, inovação e parceria. E é daí que parte tudo. E aí, obviamente, inovação por si só já é um valor, então facilita muito o meu trabalho na hora de desdobrar, porque fala por si só, inovação está no DNA da empresa, está no valor, está uma coisa que a gente pratica, está na estratégia. Isso, trazendo um pouco para a minha realidade, torna o meu trabalho como líder de inovação um pouco mais fácil, porque as outras engrenagens estão rodando a meu favor. Então é muito mais fácil. Mas tem algumas coisas que a gente utilizou que são interessantes, que podem ser compartilhadas, que por exemplo, o nosso programa de embaixadores de inovação, que a gente chama de Copa Makers. A gente fez a triagem das pessoas que seriam os multiplicadores de inovação a partir de desafios que essas pessoas tinham dentro das áreas. Então, você, Rodrigo, trouxe, eu tenho um desafio de que eu tenho um acúmulo muito grande de lixo no centro operativo que eu trabalho, de lixo de material de trabalho. Então, roupa de trabalho, luva, macacão, e eu não sei o que fazer. Quando a gente foi selecionar esses embaixadores, a gente selecionou esses embaixadores por alguns critérios. E um desses critérios eram projetos que iam trazer algum tipo de impacto, ou para o meio ambiente, ou para a sustentabilidade do negócio, ou para alguma questão do centro operativo. Então, esse exemplo que eu trouxe é um exemplo claro de uma pessoa que a gente escolheu para ser embaixador de inovação, em que o desafio dela do dia a dia era como eu consigo me conectar com o ecossistema para resolver um problema que eu tenho, que é o que eu faço com tanto de roupa de colaborador que usa, rasga e que eu tenho que descartar e luva. E a gente falou, bom, aí tá o match perfeito, consegui unir o útil ao agradável. Então eu tenho uma pessoa que está com apetite para praticar inovação, com um desafio que tem tudo a ver com o que a gente quer praticar de inovabilidade, e com um programa que vai me ajudar a desenvolver inovação e sustentabilidade para toda a companhia. Tá aí, vamos investir. Então, hoje a gente tem 20 embaixadores de inovação na turma desse ano. O ano passado a gente formou 24. E um dos pré-requisitos para a seleção de alguns dos embaixadores eram projetos de impacto. Então, trazendo esse exemplo que eu trouxe, a gente tem um projeto hoje com uma startup rodando para a reciclagem de luva dos materiais que a gente usa no centro operativo para ser transformado em alguns produtos. Por exemplo, ecobags. Então era uma coisa que eu descartava, eu não sabia o que fazer com aquele lixo, eu estava muitas das vezes talvez poluindo o meio ambiente, gerando mais lixo, e eu consegui transformar aquilo num bem que é útil para a comunidade em que o nosso centro operativo está envolvido, para a comunidade de colaboradores, e trazendo impacto, me conectando com o ecossistema. Não fazendo isso dentro de casa. Mais barato, mais rápido, mais eficiente. Então, acho que esse é uma das ferramentas que a gente tem, né? Tem uma questão de cultura, acho que tem uma questão de aculturamento das pessoas se acostumarem. Então, eu brinco que o bumbo ele tem que ser batido sempre. Então, toda vez que a gente fala e toda vez que a gente faz alguma comunicação para a empresa, a gente sempre coloca o selo de sustentabilidade, o selo de inovação juntos. Então, quando você olha o nosso relatório de sustentabilidade, também tem muita coisa de inovação e do nosso relacionamento com o ecossistema lá dentro, e muita coisa que a gente faz.
Então, acho que tem N maneiras, mas acho que engajar os colaboradores através de programas ou projetos que você consegue unir as duas coisas e mostrar o resultado na hora e como essas duas coisas são potentes juntas e comunicar isso de maneira eficiente para a organização, para que todo mundo saiba que sempre aquilo está acontecendo, que aquilo é uma prática, que aquilo está conectado com o valor da empresa, está na direção da estratégia que a gente tem de médio e longo prazo e tudo mais. Acho que a combinação dessas duas coisas, que é transformar a cultura e engajar os colaboradores em projetos que tenham resultados reais, a chance disso dar certo e de você conseguir gerar o impacto que você quer é muito maior. Então, a gente se utilizou muito dessas ferramentas num primeiro momento. Acho que agora a gente está num, talvez, eu brinco de nível 2, que é como que eu consigo fazer mais projetos que gerem mais impacto. Porque no primeiro momento foi, vamos mobilizar todo mundo e começar a identificar quem tem mais aptidão para esse tipo de projeto. Num segundo momento agora ok, já fiz isso, já criei a base, como que eu subo um nível e agora sim eu vou olhar para projetos mais impactantes de maior geração de impacto global, né? E não só coisas muito pontuais que unem a estratégia a tudo que a gente está olhando de inovabilidade dentro da Copa. Então, não tem fórmula certa. Eu acho que vai muito de acordo com o nível de maturidade da organização que você está inserido, da instituição, e muito do perfil das pessoas que estão lá dentro, né? E acho que cabe a você, né, líder de inovação ou pessoa que trabalha com inovação ou com sustentabilidade, ser capaz de conseguir capturar esses sinais que a organização vai te dando para como você faz do limão uma limonada. Tem uma área de ESG na Copa? A gente tem uma área de sustentabilidade que olha para a ESG, a gente é signatário do Pacto Global, né? A gente tem iniciativas de diversidade e inclusão que também estão embutidas dentro da área, e a gente tem essa área responsável por olhar, né, toda a estratégia de sustentabilidade. Então, a gente teve, o ano passado, todo um assessment com uma consultoria externa para apoiar a gente na construção da estratégia de ESG da Copa, quais ODS a gente iria endereçar nos primeiros momentos, como que a gente iria fazer e tudo mais. E essa área está, coincidentemente ou não, essa área senta literalmente do lado da área de inovação. Então, toda vez que a gente está vendo alguma coisa, está trocando alguma ideia, eu dou um berro para a pessoa, falo, então, pessoa, já viu isso, não sei o que, aí vem, a gente vai trocando, facilita muito, não foi proposital, isso foi ao acaso, e acho que foi Não era por acaso. Foi uma sorte do destino, mas existe uma área e a gente está em contato diário, basicamente, das coisas que estão acontecendo. A gente tem um grupo que chama Innovability Copa Energia, que é o nosso time de inovação e o time de sustentabilidade, em que a gente troca muita informação, boa prática, projeto e tudo que a gente está vendo no mercado para a gente conseguir fazer. Posso? Eu queria perguntar uma coisa. Assim, quando você começou, eu te perguntei como que você desdobrou essa visão de futuro, né? Inovação e sustentabilidade claramente se conectam através da ambição estratégica da empresa. Agora, você falou de cultura, você falou de embaixador, mas você soltou fez uma menção a Open Innovation, né? Porque eu acho que isso não é uma coisa que acontece sozinha. Assim, você deve ter tido que, né, criar mecanismos para que isso acontecesse. E como foi? Né? De por que Open Innovation e como você fez isso acontecer? Quando eu cheguei para estruturar a área, o meu desafio... A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Copa foi uma entrevista com todos os membros do comitê executivo, que eu chamei de First Questions and Impressions, que eu brinquei em inglês, que é primeiras perguntas e primeiras impressões. Foi, deixa eu entender onde eu estou pisando e qual o nível de maturidade que a gente tem em inovação, ou o que eles entendem por inovação e como que eles entendem que a inovação é feita no dia a dia. E aí entrevistei, fiz uma lista super rápida de 5 perguntas e fiz as mesmas 5 perguntas para os 12 membros do Comitê Executivo da Copa Energia. O que você entende por inovação? Como você vê a inovação acontecendo no mercado de energia e no mercado de gás? Perguntas simples para eu entender. Posso arriscar que nada, o Lé não bateu com o CRE? Nada. Tudo que eu tinha assim, básico. Expectativa e realidade, né? Acho que tudo que eu tinha de expectativa que viria de resposta não veio da maneira com que eu esperava. E acho que isso é o legal do desafio de trabalhar com inovação, né? Que acho que as pessoas têm percepções muito diferentes quando se fala do termo inovação, do conceito de inovação, do processo de inovação. E acho que um dos trabalhos da área de inovação é você conseguir balizar todo mundo no mesmo conceito, e o conceito vai variar de acordo com a maturidade de cada empresa, o setor, e aí, se todo mundo estiver de acordo e acreditar naquele termo, naquele processo que você criou de inovação, isso consegue ser evangelizado de maneira muito mais fácil. E aí eu fiz essa primeira rodada, e aí eu falei, bom, agora eu preciso pensar como que eu vou estruturar a estratégia de inovação com base
no momento da empresa, na nossa estratégia de curto e médio prazo e na percepção das pessoas que estão dentro da empresa mesmo de inovação. E foi aí que eu falei, não vou conseguir fazer tudo isso sozinho. E não vou conseguir fazer tudo isso dentro de casa. Por mais que a Copa seja a maior empresa de GLP da América Latina, por mais que a gente tenha mais de 5 mil colaboradores, a gente não tem expertise, a gente não tem tanto dinheiro, tanto capital para investir em iniciativas de inovação e a gente não vai ser tão rápido e ágil com o nosso tamanho para fazer tudo isso sozinho e fazer tudo isso dentro de casa. E eu já tinha trabalhado com inovação antes, né? E com Open Innovation e inovação aberta, eu falei, como que eu consigo fazer isso de maneira a me aliar com o ecossistema para trazer maior benefício e maior resultado? Confesso que no primeiro momento não foi fácil, porque você falar para os executivos de uma empresa que é de capital fechado, que tem uma parte familiar, que era uma fusão de uma empresa familiar com uma empresa estatal, de que a partir de agora a gente vai abrir várias das nossas coisas para o mercado, isso não vai estar só dentro da Copa e vai estar com todo mundo no mercado circulando, num primeiro momento gera uma sensação de resistência e de posse, do tipo, eu sou dono disso, literalmente, e eu sou dono dessa estratégia, dessa informação, desses ativos, dessas pessoas. Como assim eu estou abrindo tudo isso para o mercado e estou me abrindo e me expondo nesse sentido? Aí eu falei, nem lá e nem cá. Vamos tentar achar um meio do caminho. E foi quando a gente desenhou a nossa estratégia de Open Innovation, olhando para alguns pilares específicos da nossa estratégia, alguns desafios específicos que a gente tinha dentro do nosso ecossistema, Copa Energia, e como eu me aliava ao mercado para isso. E foi aí que a gente, quando eu falo mercado, eu estou falando num sentido amplo da palavra. E aí a gente, no primeiro ano, fizemos parcerias com alguns hubs de inovação, Cubo, Endeavor, e começamos a olhar para como a gente divulgava os nossos desafios estratégicos para esses hubs e como as startups e scale-ups estavam vindo até a gente para resolver esse desafio. E começamos a arriscar um pouquinho mais. Como que eu consigo me relacionar com o ecossistema acadêmico? Como eu consigo fazer coisas de um horizonte de inovação talvez um pouco mais disruptivo, de um pouco mais de médio e longo prazo? Não tanto para resolver a dor latente do momento, mas para olhar para um futuro que tem a ver com a nossa estratégia, que tem a ver com inovabilidade. Então, o conceito de Open Innovation ele foi trabalhado muito tailor-made para a realidade que a Copa Energia tinha naquele momento. E ele continua sendo tratado da mesma maneira. A cada 6 meses eu tenho reuniões com o comitê executivo em que eu faço entrevistas perguntando de qual que eles estão vendo o papel da inovação nesses 6 meses. O que eles veem como papel para os próximos 6 meses. Porque isso tem que ser constantemente atualizado, porque, obviamente, os conceitos da área de inovação, as dinâmicas da área de inovação têm mudado, mas ele é um conceito que perdura e a gente acredita muito que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa se aliar ao ecossistema e ao mercado para conseguir gerar mais impacto para tudo que a gente tem de desafio de solução dentro da Copa Energia. Então, foi assim que nasceu a prática de Open Innovation lá dentro, isso como um pilar dentro da área de inovação. E ela continua sendo, eu brinco que ela está em beta eterno. A gente está sempre mudando a maneira como a gente está olhando a inovação aberta e como a gente está olhando essas alianças com o ecossistema. Excelente. É muito sobre cultura, né? Que você está falando. Porque você chegou para um desafio novo numa empresa que entendeu a necessidade, mas não exercia. Isso. E aí você teve que envolver o comitê executivo no primeiro momento, que, por experiência própria, se você não envolve quem decide na largada e esse grupo não compra, nada vai acontecer de forma alguma, né? E você explicou muito para dentro também, né? Como você, a partir disso você dissemina, atualiza o conselho todo mês, a cada 6 meses você vai lá lembrar que você existe, porque você existe, e fazer novos acordos. E para o time, para a equipe, né? Para os colaboradores, como é que você aplica esse processo? E eu queria ouvir um pouquinho para o lado de ESG também, porque a gente está falando muito de inovação. ESG tem os mesmos desafios. Se a liderança não comprar, dificilmente ele vai permear a empresa. Você tem que estar sempre lembrando o que você está fazendo. E como esse processo acontece? Acho que para o time, para os colaboradores, eu acho que, em teoria, é a parte um pouco mais fácil, vai. Porque quando você fala de inovação hoje, todo mundo quer saber o que faz, todo mundo quer saber como faz, todo mundo quer estar envolvido de alguma maneira. Querendo ou não, virou, pro lado bom e pro lado ruim, virou um termo, um appeal para você engajar as pessoas e trazer todo mundo para dentro daquele barco. Então, foi mais fácil. A gente tem uma série de produtos de inovação que eu brinco dentro da Copa para conseguir descentralizar. Então, a gente tem o que a gente chama de Copa Labs Talks. Então, uma vez por mês, a gente tem um tema específico indicado pelos colaboradores da Copa Energia em que a gente vai discutir.
Então, a gente já teve inovação de impacto, inovação em ESG, que a gente trouxe o pessoal da Natura para falar com a gente. A gente já teve inovação no setor de GLP, que a gente trouxe pessoal de outras empresas de gás e do sindicato para falar com a gente. A gente já teve inovação, intraempreendedorismo e geração de ideias. Quando a gente foi lançar o nosso programa de intraempreendedorismo dentro da Copa Energia, a gente trouxe outras empresas para falarem sobre como são os programas de geração de ideias deles. Então, o Copa Labs Talks ele acontece uma vez a cada um mês e meio, com temas específicos indicados pelos colaboradores, em que a gente tem um bate-papo sobre inovação e correlacionado com outros temas. Isso a gente tem mais ou menos uma média de 600 pessoas participando a cada mês e meio, mais ou menos. Excelente. Mas é aquilo, né? Monitoramento constante. Toda Copa Labs Talks a gente tem avaliação de reação, de NPS, com bons pontos a desenvolver e o que eles querem ouvir no próximo. E aí a gente vai atendendo a necessidade que a gente foi vindo acontecer. Né? Mas o quórum é bem alto, né? É mais de 10%. O quórum é bem raro, alto. O primeiro acho que a gente teve quase 1.000. Eu levei um susto, porque a gente tinha se preparado e falou, umas 150 pessoas, tipo, tá sussa. Legal. Aí todo mundo começou a falar, aí era a época que tava totalmente remoto, aí a pessoa falando, e aí o palestrante falando, e a pessoa falando em cima de outra coisa nada a ver. Sim, foi o caos, mas processo de inovação a gente aprendeu. As lives da pandemia. Exato. E a gente foi se atualizando para os próximos. Copa Labs Talks é um deles. A gente tem um outro que a gente chama de Copa Labs Insights. Então, toda vez que a gente vai para algum evento de inovação, a gente tenta levar uma área parceira para se envolver com o ecossistema, entender como acontece aquele evento, se conectar com startup, estimular esse desenvolvimento. E a gente, quando volta, a gente não simplesmente só volta. A gente monta um relatório com os principais insights daquele evento e tudo que a Copa poderia endereçar. Coisas que poderiam ser interessantes, que takeaways que que os colaboradores deveriam levar para a vida ou para o trabalho deles. Então, esse é um segundo, que a gente chama de Copa Labs Insights. Tem os Copa Makers, que é o meu queridinho, que são os embaixadores de inovação, que a gente tem um encontro mensal com esses embaixadores híbrido, em que a gente tem um treinamento. São 2 horas de encontro, 1 hora da gente falando dos projetos e de tudo que está acontecendo, desses embaixadores, e 1 outra hora só de treinamento e capacitação. Então, a gente tem uma parceria com uma startup, via Inovação Aberta, que a gente mapeou alguns comportamentos e competências que a gente precisava desenvolver nesses embaixadores de acordo com um assessment que a gente fez. E essa startup tem uma trilha personalizada para cada embaixador para desenvolver competências como criatividade, resiliência. E aí eles passam por essa trilha e no último mês, que é agora em dezembro, a gente tem uma trilha que é de apresentações em públicos e pitches, porque aí em janeiro a gente faz a formatura desses embaixadores e eles vão apresentar os pitches dos projetos que eles executaram no ano de 2023 inteiro. Essa é uma maneira muito fácil de engajar, porque se dá visibilidade, a gente tem comunicados mensais com as caras desses embaixadores dos projetos que eles estão fazendo, a gente comunica a alta liderança dos projetos, eles vão apresentar de vez em quando para a alta liderança, então você consegue engajar as pessoas de diferentes maneiras dentro desse processo. A gente tem também o que a gente chama de Labs News, que é toda semana a gente tem um espaço com um time de comunicação para divulgar as coisas que estão acontecendo em inovação. E a gente também tem o que a gente chama de Momentos Copa Labs, que a gente tem várias TVs espalhadas nos centros operativos e na sede, em que a gente monta alguns videozinhos de 1 mês, de 1 minuto, sobre como foi o último mês da área de inovação. Legal. Os principais highlights e números do que a gente fez nesse mês. Fora isso, tem capacitação, um monte de outras coisas que andam em paralelo, mas acho que esses são os principais produtos que a gente tem para gerar esse engajamento, e é o que eu falei, bater bumbo. Toda semana, todo mês, a gente está acompanhando e fazendo isso de maneira recorrente, capturando os principais feedbacks e insights que isso traz. Quando a gente olha para a ESG, que é a sua segunda pergunta, acho que tem algumas coisas que a gente conseguiu unir. Então, a gente fez um programa por exemplo, a gente fez uma parceria com uma startup, em que tem uma parte de atividade física dos colaboradores da Copa Energia e como isso reverbera em doações para comunidades que a gente apoia. Então, é uma plataforma de tecnologia em que os colaboradores vão lá, se inscrevem, à medida que eles vão, pelo número de passos que eles deram no dia, pelas atividades que eles praticaram, se eles meditaram, se eles leram livro, eles vão dando check no aplicativo, isso vai gamificando e gerando uma pontuação. Essa pontuação é transformada a cada 300 pontos, você pode doar um valor monetário em que a Copa entra com uma parte, a startup com outra, e que você está ajudando comunidades através de um projeto em parceria da área de inovação, com a área de sustentabilidade, e tem alguns outros que a gente faz isso. E aí tem uma premiação no final do mês, os colaboradores que mais deram passos, tem um pódiozinho que a gente divulga, então isso também de alguma maneira
você vê que a pessoa está gerando um bem para a comunidade, um bem para a saúde física e mental dela, é um projeto de inovação com uma pegada de ESG, então você consegue embrulhar tudo isso numa comunicação. Então, Cria uma competitividade positiva. saudável, né? Exatamente. Tipo, é um efeito em rede positivo, por Exatamente. assim dizer. E a gente tem alguns outros. A gente tem que a gente fez de voluntariado, em parceria também com uma startup. Então, todos os projetos que a gente acha que vai gerar algum impacto maior para a organização, para os colaboradores, para o meio ambiente, para a comunidade que a gente apoia, ou alguma coisa nesse sentido, a gente sempre tenta triangular isso. E acho que a gente conseguiu, em mais de 90% dos casos, via inovação aberta, via como eu me conecto com uma startup para fazer. Por exemplo, a gente já fez processo seletivo com startups só focados em públicos de diversidade e inclusão. Então, na minha área, por exemplo, tem uma pessoa que foi escolhida num processo seletivo às cegas, literalmente às cegas, e também com distorção de voz durante o processo seletivo e com tudo, que veio via uma startup de diversidade. Então, a gente contratou, a gente passou o job description, a startup fez um primeiro mapeamento e a gente contratou essa pessoa e ela está lá, entrou como estagiária, foi efetivada e está lá na área. Então, a gente sempre tenta triangular os projetos de inovação com essas Open Innovation, ESG e inovação de alguma maneira para o negócio. E é a mesma questão de comunicação, de engajamento dos colaboradores. Acho que à medida que você vai ganhando corpo e que os colaboradores já sabem que o que vem é algo legal, interessante para a organização e para eles e para a sociedade e para a comunidade, você gera o que eu falei que é o efeito de rede positivo. Então, quanto mais a pessoa se engaja, mais ela é uma promotora, mais ela vai indicar para outro colega de trabalho fazer, e aí no próximo vai vir mais gente, e aí você vai gerando esse ciclo e esse efeito. Positivo. O amálgama, eu entendi que muito, né, você faz através das iniciativas de inovação aberta, grudando inovação e ESG. Agora, algum outro mecanismo de governança, por exemplo, vocês têm um conselho consultivo, um comitê de avaliação, alguma coisa que... porque eu acho que é legal sentar perto e estar conectado, porque tudo que um fala o outro escuta, mas isso é frágil, né? Como mecanismo de governança. Assim, a gente pode hoje entender que existe duas pessoas ocupando a cadeira que colaboram, mas isso pode não funcionar se as características de quem ocupa a cadeira mudam. Né? Fica muito no CPF. Fica muito no CPF. Um processo desenvolvido. E acho que é muito do G, do ESG, né? É isso. A gente tem um conselho, a gente tem um comitê de inovação, a gente tem um conselho, a gente tem todas as iniciativas de inovação de ESG são levadas para o conselho, embaladas, né, no que a gente tem como estratégia e como aspiração de Copa Energia. Então, a parte de G, de governança é muito bem estruturada dentro da Copa. Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente estruturou. Que a gente entendeu que o como ia depender muito de como a gente estava preparado antes no processo. Então, a gente sim tem comitê consultivo, a gente tem um comitê executivo, a gente tem comitê de diversidade e inclusão, a gente tem comitê de pessoas, tem comitê de inovação. Então, tudo isso, obviamente, ajuda a não total dependência do CPF, independente de quem esteja na liderança, nas cadeiras de inovação, de sustentabilidade, para que o processo em si seja eficiente e que ele funcione para que, independente de eu, você ou qualquer pessoa que estiver na cadeira, consiga rodar esse processo e que isso não se perca. Obviamente, a gente acredita muito nesse engajamento dos colaboradores, então a gente acredita que o combustível para que a gente consiga fazer com que esse processo rode vem de baixo. Obviamente, isso alinhado em cima, como o Terra falou no começo, isso tem que estar muito bem alinhado para descer, mas se a gente não tiver essa mobilização na base que eu falei, isso não vai subir também, então não adianta. Mas sim, a gente tem todos os mecanismos de governança, com comitê, com auditoria, com compliance, com toda a parte de diversidade e inclusão. Então, a gente está olhando muito para o processo e para a estruturação desse processo e a gente acredita que a gente não vai conseguir fazer se não tiver as bases muito bem estruturadas. Perfeito. Alguma outra? Eu queria ouvir um pouquinho de inclusão e diversidade, que a gente estava conversando aqui antes dos bastidores famosos. E eu achei os comentários e as histórias muito interessantes. A gente... eu sou um defensor dessa causa desde que eu entrei na Copa. A gente começou com um grupo de trabalho multidisciplinar em 2022 sobre esse tema.
A empresa nasceu mesmo como Copa Energia em 2021, então eu cheguei no meio para o final de 2021. Em 2022 a gente começou a discutir esse tema numa esfera multidisciplinar de entender como que a gente se estruturaria e quais seriam os processos, os grupos e a governança disso dentro da Copa Energia, como isso se encaixaria dentro da nossa estratégia e tudo mais. Esse ano a gente formalizou no começo do ano, com aprovação em conselho, comitê consultivo, de tudo que a gente tinha como plano, de tudo que a gente desenhou como plano em 2022 para ser executado em 2023 e 2024 no tema diversidade e inclusão. Então hoje a gente tem 4 grandes grupos de afinidade dentro da Copa. A gente chama o nosso programa de diversidade de Copa Plural. E a gente tem um grupo LGBTQIAPN+, a gente tem um grupo de gênero, a gente tem um grupo étnico-racial e um grupo de PCDs. E cada grupo trabalha individualmente as iniciativas que vão ser trabalhadas para maior diversidade e inclusão daquele grupo dentro da Copa. Então, a gente fez todo o processo, né? Fizemos um censo com toda a organização para entender qual era a foto e o que a gente tinha dentro. Daí que surgiram alguns números interessantes, né? Comparando com a média nacional da startup que auxiliou a gente nesse processo, a gente tem um público étnico-racial muito maior do que a média nacional, a gente tem um gênero feminino, principalmente na matriz, acima da média nacional também, a gente tem um público que se autodeclara LGBTQIAPN+, muito abaixo da média nacional, e a gente tem a gente acreditava que a gente não tinha um público PCD muito relevante, mas quando a gente olhou para o censo, a gente viu que a gente tinha um público acima da média nacional também. E aí, é o que a gente estava falando, né? Que diversidade é convidar para o baile e inclusão é chamar para dançar. A gente tem essa foto, e aí cada um dos grupos tem essa foto super num drill down específico daquele grupo. E agora a gente está criando os planos para chamar para dançar cada um desses grupos e entender como que a gente vai criar os mecanismos. Então, tem algumas coisas em mente dentro de cada grupo, e agora a gente está trabalhando no como. O que a gente vai fazer, como que vai ser a governança disso, como que a gente vai reportar isso, a gente vai usar uma plataforma, com que periodicidade a gente vai fazer essa pesquisa de clima, que a gente chama, né, para olhar a representatividade de cada grupo dentro da Copa, como que esse grupo está se sentindo, quais são as principais dores. E aí surgiram várias iniciativas super interessantes. No grupo que eu sou sponsor, surgiu uma iniciativa que eu chamei de diário, porque às vezes a gente está numa reunião e uma pessoa tem um comportamento que naquele momento a gente não sabe, a gente fica na dúvida se aquele comportamento teve um viés ou não, ou se foi um comportamento preconceituoso ou não, uma atitude que talvez não fosse tão legal. E a gente fica matutando aquilo, né? E fica, será que foi? Será que não foi? Uhum. Tipo, e aí a gente criou uma rotina que a gente chama de journal, que é diário, a gente falou pro grupo, todas as vezes que vocês estiverem em uma reunião e que alguma atitude, algum comentário, qualquer coisa soar, que pode ser alguma coisa não muito legal, anote. E a gente vai compartilhar dentro do grupo. E a gente achou que ninguém ia compartilhar com medo de expor outra pessoa. E a gente não pediu para anotar nem quem era a pessoa, nem quem era a reunião, só o comentário. E aí foi quando a gente começou a receber muito comentário e muita coisa que tinha surgido nas reuniões. E aí a gente começa a ver exatamente a dor do que a gente mapeou no censo, na prática sendo tangibilizada naquele comentário ali. Chamando para dançar. Porque às vezes está muito longe da nossa realidade, claro. Em reuniões ou em fóruns que a gente está, e a gente acha que não, a pessoa está falando isso, mas às vezes é a impressão dela, ela não viveu, não passou por aquilo. E quando a gente tem isso tangibilizado, escrito, e a nossa ideia é montar um espaço com todos esses comentários, e como o índice de segurança psicológica desses grupos minorizados vão crescer dentro da Copa Energia à medida que a gente dê luz a esses comentários e que a gente capacite os executivos e todos os colaboradores da organização em várias coisas que precisam ser capacitadas. Então, é um trabalho que eu sou apaixonado, assim como os Copa Makers, é algo que eu me envolvo muito no dia a dia e que eu acho que também, para mim, do mesmo jeito que inovabilidade, o termo anda junto, para mim, inovação não existe sem diversidade e inclusão. Eu acho que as empresas que não são diversas e inclusivas, elas não vão conseguir extrair o máximo de inovação e extrair o máximo de potencial dos seus colaboradores. Porque eu acho que histórias de vida diferentes, formações diferentes, pessoas diferentes, com origens diferentes, com tudo diferente, traz uma visão de inovação inerente, quase que natural para a organização. Porque a pessoa vai ter um viés totalmente diferente na hora de falar sobre um determinado problema, sobre um determinado assunto. Uhum.
Então, acho que como, obviamente, está dentro de um pilar de ESG, eu acredito que inovação também não anda e não acontece sem diversidade e inclusão. Vocês chegam a dar o feedback para a pessoa que eventualmente pode ter falado alguma coisa com algum tipo de... É porque eu tenho essa questão, né? Às vezes a gente julga, pune, sem a pessoa muitas vezes saber o que saiu da boca dela. Sim. A gente não dá o feedback ainda formal, eu acho que varia muito de pessoa. Eu já dei vários feedbacks. Eu já estava em reunião em que as pessoas fizeram... Isso aconteceu, inclusive, semana passada, num grupo de WhatsApp, em que a pessoa fez um comentário totalmente inadequado, mas assim, muito inadequado no grupo. E aí eu peguei a mensagem no grupo com todo mundo, eu respondi a mensagem e falei assim, acredito que esse comentário que tenha sido apenas um comentário infeliz, não é o tipo de comentário que a gente quer ter dentro da estrutura e dentro da área. Respeito é um dos valores da Copa Energia, a gente espera que esse comentário tenha sido em tom de brincadeira e que não se repita. E aí, na hora, um monte de gente começou a dar like no meu comentário no WhatsApp, porque acho que as pessoas queriam falar, E mas não tinham coragem. não se sentiram à vontade para tal. Uhum. Então, e às vezes a pessoa que fez o comentário, ela não tem vivência, ela não foi criada de maneira a entender que aquele comentário era um comentário que não cabia, que não tinha nenhum nexo de ser feito naquele contexto. Então, tem um trabalho muito grande de treinamento e capacitação que a gente está fazendo com todos os executivos e todos os colaboradores da Copa Energia, como parte desse projeto de diversidade. Inclusive, a gente lançou um dicionário de manual antirracista no Dia da Consciência Negra, com expressões que não devem ser usadas. A coisa tá preta e outras coisas mais que não devem ser usadas no dia de trabalho, explicando o que essas expressões significam. Então, tem um trabalho sendo feito. Muita gente não tem coragem, mas é que eu acho que se a gente, como líder e como pessoa... parte dos grupos, sponsor do grupo, se eu não der o exemplo, as pessoas não vão conseguir seguir esse exemplo. Sim. Então, acho que é parte do meu papel também. Se indignar. Me indignar, demonstrar essa indignação isso. de maneira pública. E falando, isso não cabe mais na organização que a gente quer construir, isso não cabe mais com a estratégia da Copa Energia, com os nossos valores e com o que a gente pratica aqui dentro hoje. E aí, acho que as pessoas têm que ir se adaptando, né? Vão se tocando, né? Porque eu acho que, às vezes, eu até acredito que exista... Um deslize não intencional, né? Sim, às vezes a pessoa fala, cara, ela não percebe que aquilo que ela falou Mas a partir do momento que alguém chama atenção e fala, cara, isso é anacrônico, isso não cabe mais, né? Tem coisas que a gente vai consertando, né? A gente vai evoluindo. Então, eu acho que é fundamental. A gente, como escola, vive muito isso também, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem e com a melhor das intenções, às vezes, inclusive, né? E que, de repente, causam uma comoção e um desconforto, e precisam ser colocadas, né? Porque se não se fala sobre, continuam acontecendo. E a gente também, principalmente como Copa, a gente é uma empresa majoritariamente masculina, um setor que é masculino. Então, hoje a gente tem 72% dos nossos colaboradores homens. E aí, quando você está falando principalmente de gênero, e LGBTQIAP+, que acho que são os dois grupos que têm maior fragilidade psicológica dentro de um ambiente como esse, as brincadeiras elas começam a se tornar naturais e quase que nasceram juntos com a organização, porque a organização é tão masculina, tão machista, que ela não sabe ser de outra maneira, as pessoas não sabem ser de outra maneira. E aí é o que você falou, eu acho que é identificar essas situações, esses cenários, expor isso, só que não só expor, explicar por que isso não é mais legal, por que isso é inadequado, porque muitas das vezes as pessoas fazem isso com uma intenção de quebrar um gelo, de falar... E aí fez um comentário super machista, super homofóbico, que você fala, meu Deus, o que a pessoa tá fazendo? Por que, senhor? Exato. E aí quando você pega, principalmente, é uma parte muito legal também, de pessoas de gerações mais novas, elas ficam incrédulas. E aí acho que é o legal de trabalhar inovação e diversidade também, porque você pode pegar pessoas de diferentes faixas etárias, que aí uma pessoa faz um comentário numa reunião, que a pessoa, geração Z, olha pra mim e fala, tipo, o que é isso? O que esse cara tá falando? Exato. Né? Só que ele também tem um valor pra organização, ele pode, sim, ser incrível, e a pessoa da geração Z também tem que entender que é papel dela conscientizar o outro de que isso não é mais legal, de que isso é antiquado, de que isso não cabe mais nos dias atuais. E vice-versa, sabia? Exatamente. Eu já sofri etarismo.
Eu trabalho com Por criatividade, que será? Brincadeira. medeixas brancas. Né? Mas eu trabalho O com cabelo criatividade, branco, o cabelo comunicação. branco não nega. Não né? nega, não tem É jeito. difícil. Não, mas Mas eles são todos pretos. tem Eu que Grecia em boto um 2000, grisalho né? pra ficar Tem uma charmoso. inovação nova, chama Grecia em 2000. Isso, essa. Né? Que você passa e de repente tudo muda. É. E eu trabalho com regenera. inovação. Então, já ouvi de... Pô, mas aí você é um pouco mais velho, talvez você não entenda. Aí peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Não é sobre isso. Ser ou não ser vanguarda ou não vanguarda, ou o que seja, depende do meu interesse por estudar e por Exato. aprender e de me conectar com coisas, não é sobre... Uhum. E muita gente nova não se toca também. Não, e aí vira aquela revolta, né? Que no primeiro momento você fala, como que eu seguro tudo isso, né? Porque a pessoa tá revoltada, às vezes já nem se identifica mais com a empresa, porque aconteceu assim, vamos tentar olhar o todo, né? Acho que eu sempre falo pra gente olhar pra situação e não sair acusando a pessoa. E eu concordo 100% com você, porque eu acho que é recíproca essa relação. Ela tem que existir da pessoa mais nova com a pessoa mais velha e da pessoa mais velha com a pessoa mais nova. Então, é um tema que a gente está olhando com bastante... É um tema, uma pauta super estratégica para a gente, porque, como eu disse, a gente estava conversando nos bastidores, a gente é o reflexo da sociedade brasileira nua e crua, né? A gente vende botijão de gás para as pessoas cozinharem e fazerem os alimentos. Muita gente dá o sangue e a vida para comprar um botijão de gás. E é o retrato da população brasileira e da sociedade brasileira. Então, a gente, como organização, também tem que ser o retrato da sociedade brasileira, que vem se modificando, que vem cada vez mais dando espaço para as mulheres, para o público LGBTQIA+, para PCD, para pretos, pardos. Então, a gente precisa reproduzir a sociedade brasileira dentro do nosso contexto como organização. E acho que inovação e inovabilidade é um processo que ajuda muito a trazer isso, que é um processo que, às vezes, dentro do processo organizacional, que tem menos viés. Uhum. E aí entra uma parte muito interessante, que é a questão da formação. Para você trabalhar com inovação, você não precisa ser formado em nada. Então, isso por si só já traz uma questão de diversidade e inclusão muito interessante para a organização quando você fala disso. Agora, pensando o futuro do negócio, né? Assim, a gente está falando de sustentabilidade. Assim, o produto em si é um produto que ele não é o mais poluente, mas ele também não é o mais ecológico, né? Eu vou te fazer uma confissão. Eu coloquei um cooktop elétrico na minha casa. Porque eu achei mais ecológico. É mais ecológico, não é mais ecológico? Como que vocês estão tratando essa questão assim, né, da natureza do core business? E aí eu queria fazer essa pergunta como duas perguntas. Primeiro né, esse core business pode ser mais sustentável? E eu acho que sim, pelo que você está contando aqui. Né? Eu acho que tem muita coisa que está sendo feita, mas vai ter um limite para ele. Né? Assim, e o que vocês estão pensando como outros possíveis negócios? Né? Como construir esse futuro? Duas excelentes perguntas. A primeira é... Sim, com certeza, esse produto tem como ser mais sustentável e a gente está trabalhando para isso. A gente chama o GLP de combustível de transição. Que não é um combustível fóssil, nem um combustível tão limpo. Né? Ele é um combustível, não é tão poluente quanto diesel, gasolina, e não é tão sustentável quanto energia eólica solar. Então a gente está no meio. E a gente é extremamente estratégico para a transição energética, porque sem a gente não consegue sair do mais sujo e poluente para ir para o mais limpo. Então a gente é muito importante e a gente está no meio dessa cadeia. O que a gente está fazendo para transformar esse produto em mais ecológico, mais sustentável e com menor emissão de carbono? Obviamente, como eu falei aqui, a todo tempo a gente não faz nada sozinho. Então a gente também identificou que a gente não conseguiria fazer isso dentro de casa sozinho e que não seria uma possibilidade para a gente criar um produto mais sustentável de maneira solo. E aí a gente foi via inovação aberta, fizemos parceria com universidades e começamos a pesquisar o que a gente chama de bio-GLP ou GLP renovável, que é uma mudança na molécula da construção do GLP, em que ele emite menos carbono e ele fica mais sustentável. Então, a gente está olhando para o nosso core business com um futuro em que, obviamente, a questão da sustentabilidade da emissão de carbono ela vai vir como um carro-chefe num curto e médio prazo para a transformação do nosso negócio. E a gente está se antecipando a isso como inovação, olhando para como eu crio parcerias com quem vai estudar e quem vai testar e quem vai comprovar para mim que isso emite menos carbono, que isso funciona e que isso é factível de ser produzido, porque não adianta nada eu estudar tudo isso e na hora de
fazer a produção, a distribuição de GLP, isso não ser sustentável no longo prazo. Então, a gente está olhando para isso em parceria com universidades. Então, a gente tem 3 projetos de pesquisa hoje olhando para isso. E para como a gente vai criar, o que a gente chama de criar a rota do GLP renovável no Brasil. Como isso vai ser produzido, onde vai ser distribuído, onde vai vir, o que vai ter de partícula na molécula, quanto que ele vai emitir, quanto ele vai ter de redução na emissão de carbono e como vai ser a precificação disso. Porque a gente também precisa tornar isso acessível e sustentável. Não adianta eu criar um produto super sustentável e vender ele a 3 vezes o que eu vendo no meu produto do core hoje, que senão eu vou matar o produto sustentável. Então, a gente está estudando para isso é parte do nosso dia a dia. Eu já nem brinco, nem é inovação de longo prazo, a gente está olhando isso hoje. Tem os projetos de pesquisa desde o ano passado. E olhando para as adjacências, a gente tem como ambição da Copa que a gente brinca de ser o one-stop shop de energia para os nossos clientes. E quando eu digo one-stop shop você, Rodrigo, consome botijão de gás, Copa Gás ou Liquigás, e você quer começar a consumir, quer pagar a sua conta de luz com energia renovável, com geração distribuída, energia solar, a Copa tem essa solução para você. Você quer abrir um novo negócio, esse novo negócio vai precisar de energia eólica ou vai precisar de qualquer outra fonte, a gente vai ter a solução para você. Então, a nossa ambição de médio prazo é ser esse one-stop shop de energia para os nossos clientes. Então, quando eu falo dos nossos clientes, hoje a gente tem uma base de mais de 35 mil clientes empresariais, mais de 7.500 revendedores, que são pequenos negócios que distribuem o botijão para o cliente final. Então, tudo que tange ao futuro do negócio, a gente está olhando para liderar as mudanças da matriz energética do Brasil para o mundo de maneira sustentável. Então, tudo que a gente está olhando para essa adjacência do one-stop shop, que não é core, mas que a gente brinca que está muito próximo do core, a gente está olhando para coisas relacionadas à sustentabilidade e soluções energéticas sustentáveis, tanto para o negócio quanto para o meio ambiente. Então, a gente tem diversas iniciativas, está no pipeline de inovação, de fazer pilotos com startups que podem ser futuros investimentos da Copa Energia, que a gente pode comprar soluções de mercado que já estão prontas, empresas, startups, para aí sim atingir a nossa visão de médio prazo de ser esse one-stop shop. Então, eu brinco da ambidestria, né? Que é olhar o presente e fazer o presente acontecer com todas as mudanças que são necessárias para o core business, sem esquecer do futuro, sem esquecer para onde eu estou indo e o que eu preciso como inovação, como sustentabilidade, o que eu preciso em termos de preparo do processo de ESG, de processo de inovação, para atingir aquele futuro. Então, eu fico flutuando entre olhar esse presente sem esquecer do futuro que está cada vez mais perto e mais próximo da nossa realidade. E mais rápido. Exatamente. Cada vez mais rápido. Ainda bem que não fui eu que falei de ambidestria, tá? É verdade. Porque quando eu falo, eu sofro bullying, porque é meu tema de doutorado. Então, o pessoal fala, lá vem ele de novo falar disso. Não vou falar, foi você que falou. Mas sim, os ciclos têm sido cada vez mais rápidos e eles exigem cada vez mais resposta rápida da corporação com relação a isso. Critério, né? Critério. Porque você tem muitas coisas chegando para ser resolvidas muito rápido e a maioria morre no meio do caminho. Tem uma questão de priorização, tem uma questão muito de priorização, de relação com a estratégia, então acho que quanto mais, acho que é um pouco do que o Rodrigo falou no começo, quanto mais a inovação e a sustentabilidade e o ESG estejam conectados com a estratégia, mais fácil de você fazer esse filtro e priorizar o que é importante para você ou não no curto, no médio e longo prazo, porque senão você fica, né, tateando essa ambidestria olhando para, sei lá, fusão nuclear, que são coisas muito longo prazistas que se eu for trazer para minha realidade hoje em dia, está muito longe do Sim, que... sim. A gente estava agora em Portugal num curso, na Nova de Lisboa, que eles estavam falando de um elevador para sair dos sistemas terrestres, que você vai acessar outra órbita. Fantástica fábrica de chocolate acontecendo. Exato, que é construção... literalmente, que é construção de cenário. Então, eu não estou olhando para tanto. Então, a vantagem de inovação estar conectada com estratégia e ESG tudo no mesmo bolo é porque me ajuda no dia a dia na priorização. E acho que também cada vez mais com a dificuldade da limitação dos recursos, né? Porque cada vez mais a gente tem recursos escassos, tanto do ponto de vista de ambiente, quanto chuvas da última semana, falta de luz, vem para mostrar isso e quanto mais próximo da realidade do mundo a gente conseguir se planejar e fazer as coisas, mais fácil de ser factível e plausível no curto e no longo prazo. Rodrigo, eu vou deixar para você a última pergunta. Tem uma coisa, um comentário só que você está falando, que tem uma clareza aí de conexão de estratégia com inovação, mas também tem
a simplicidade da estratégia, né? A clareza da estratégia. Que isso, para quem está trabalhando com inovação, vale sempre pensar isso, né? Se a estratégia é clara, né? Porque às vezes a estratégia é tão complexa, é o que você falou, assim, tem um foco claro. Não estabelece foco estratégico, aí depois como que você desdobra isso para a inovação? Né? Porque tem que estar conectado, mas também você tem que conectar com o negócio, com o Frankenstein, né? Ou com uma estratégia pouco clara, complexa demais, né? A gente estava discutindo com um grupo de líderes da empresa de um amigo lá do IPO no sábado, isso, né? Assim, como esse tipo de falha, né? Estratégia complexa demais, ninguém consegue entender, né? E aí você não sabe se o problema é a execução ou se é a estratégia. E isso é um problema de muitas empresas. Então, acho que tem, além de ter essa conexão que você falou, né, para mim fica claro que a estratégia é clara, é simples, ela é conhecida, né? E isso é fundamental, porque, tá bom, tem uma estratégia, mas você vai ver, é incompreensível, é complexa demais, né? Muito documento, as pessoas não compreenderam aquilo, não foram feitas escolhas factíveis, né? Então, depois executar vira uma missão impossível. Né? Eu acho que a última pergunta, assim, você falou muito de inovação aberta, né? E eu também sou fã de inovação aberta, acho que tem, né, seja por N razões, assim, acho que tem, inclusive a gente conversou isso nos bastidores aqui, de custo, né, assim, criar uma área de P&D, né, trazer todos os experts para dentro de casa, fazer um commitment de longo prazo com isso, assim, é uma coisa que é mais custosa, às vezes, do que fazer um P&D aberto com um centro tecnológico ou com uma universidade. E por aí vai. Mas tem, em geral, algumas coisas assim que são o futuro do negócio que vale a pena trabalhar também, né, como um processo de construção mais protegido, né, mais interno. Né? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Assim? A gente tem algumas coisas que foram desenvolvidas internamente pelo grupo pelo time de P&D, que é um grupo de engenheiros e que a gente patenteou, inclusive, nos últimos, acho que faz 2 meses que a gente patenteou uma tecnologia que a gente criou internamente dentro de casa, que a gente testou com o cliente e viu que deu certo. Eu já falei, vamos correr para patentear isso, porque a gente precisa garantir a propriedade intelectual dessa construção que foi feita totalmente dentro de casa. Então a gente tem alguns casos e a gente tem algumas teses estratégicas em que a gente não abre para inovação aberta. Que a gente entende que aquilo tem que ser resolvida dentro de casa ou de alguma outra maneira que não seja deixar aquilo tão tácito e explícito para o mercado ou para a startup que eu vou me conectar. Então, a gente divide muito. A gente tenta entender um pouquinho. A gente tem alguns critérios na hora de escolher quais tipos de projetos e iniciativas vão para a inovação. Então, eles passam por uma esteira. Então, alguns projetos de se a transformação para o negócio ou não, se tem a ver com qual objetivo estratégico. E aí, o que você falou da estratégia, para mim, é muito... Tem que ser simples e bem feito e bem comunicado. Ponto. Tipo, o resto, as coisas vão se adaptando no meio do caminho. Mas se ninguém entender, se você não conseguir comunicar, as pessoas não vão conseguir executar, não vão conseguir fazer e vai ficar todo mundo perdido. Então, a gente tem algumas teses que a gente quer testar antes e a gente joga na esteira de inovação e a gente vai fazer inovação aberta, vai procurar parceria e vai começar a fazer um piloto e pode ser que esse piloto vire alguma coisa. Tem algumas coisas que a gente fala, isso aqui é muito, talvez ou relacionado ao core ou muito estratégico que a gente não pode abrir. E aí isso a gente faz algumas coisas dentro de casa, algumas coisas a gente tem ajuda de consultoria para entender qual caminho seguir. Então, a gente divide muito bem o portfólio. E esse portfólio tem a ver, de novo, você chato, redundante, mas com a estratégia. A gente olha a estratégia, olha os objetivos estratégicos, entende o que daquilo faz sentido a gente rodar na esteira de inovação, o que faz sentido a gente se conectar com o ecossistema, o que faz sentido a gente se aliar a centro de pesquisa, centro de tecnologia, startup, scale-up, e o que não faz sentido a gente abrir tanto a cozinha, porque é algo talvez mais estratégico que não faz sentido a gente se conectar naquele momento e a gente vai seguir via M&A e vai fazer qualquer outra coisa e que não vai seguir uma esteira de inovação completa. Então, a gente tem as duas coisas dentro do portfólio e também tem a questão do intraempreendedorismo, né? Que é algo que a gente não pode esquecer que também é muito valioso para as grandes corporações.
Então, a gente tem um programa de geração de ideias, que a gente chama de Fábrica de Ideias. Esse ano a gente recebeu 144 ideias. Das 144, a gente vai seguir com 11. A gente comunicou sexta-feira. Por isso que eu tô com os números frescos na cabeça. A gente vai seguir com 11. Dessas 11, 2 tem a ver com construção de coisas novas que a gente vai fazer dentro de casa. E as outras 9 tem a ver com coisas que dá pra gente acelerar o ecossistema e fazer de maneira mais rápida, mais barata, mais eficiente. E a gente vai fazer via inovação aberta. Okay. Então, acho que um programa de empreendedorismo tem todos os desafios de cultura, de estratégia, de tudo que a gente falou aqui, mas eu acho que ele é muito valioso para legitimar o valor dos colaboradores real para a empresa, porque acho que os colaboradores têm ideias muito importantes e muito interessantes que podem virar negócio, você empodera eles disso. Principalmente pro core business. Eu falo, cara, quem conhece o cliente, quem sabe o problema do core business é o cara que está lá na linha de frente. Enchendo o botijão é que sabe o problema. Exato. Então, e eles dão umas ideias que, às vezes, é uma coisa super simples. A gente tem umas ideias super simples de, tipo, colocar uma corda num lugar. Tipo, e aí, tudo bem, essa corda tem que ter um monte de especificidade, vai ter uma criação de uma coisa nova, mas é super simples. Boa. É sempre bom escutar o Otávio, já não é a primeira vez que a gente senta aqui, porque eu acho que a Copa Energia está fazendo muita coisa. Você fala de uma forma didática que ajuda a gente, todo mundo aqui a entender. Você se graduou onde? A pergunta que eu ia fazer, ainda bem que foi ele que fez. Só uma curiosidade, né? Eu graduei no INSPER. Uau, tá vendo? Coincidência. E coincidentemente ou não também, eu fui membro da primeira gestão no Centro de Empreendedorismo do INSPER, que chamava SEMP na época. Faz muito tempo, acho que foi em 2000, não vou entregar a idade, mas isso foi entre 2005 aqui e 2010. Você pode, né? Uau! Então, minha relação tanto com a faculdade quanto com o tema de empreendedorismo e inovação é muito antiga, então... Meu bom filho a casa torna, tá vendo? Agora tá aqui, ó, já Comitê Alumni de Empreendedorismo e Inovação do INSPER. Muito legal. Otávio, obrigado pelo aceitar o convite, por contar essa história incrível em detalhes, né, Rodrigo? Exato. E se você quiser... eu acho que agradecimento e, cara, falta tempo. A gente podia ficar aqui mais um tempão conversando, né? Porque o papo tá ótimo. E parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo lá. Né? Acho que o Brasil precisa de profissionais assim e de empresas com essa visão, né, que você trouxe para a gente aqui, né, onde se conecta inovação e sustentabilidade para criar agendas, né, positivas para a sociedade, né, com impacto positivo para múltiplos stakeholders. Eu acho que o que a gente quer com essa série de podcasts é exatamente isso, inspirar outros profissionais a fazer o que você está fazendo, outras empresas a fazer o que a Copa está fazendo, né? E fiquem de olho aí que daqui a pouco tem mais. Mais novidades. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, estamos terminando aqui mais um episódio da temporada sobre inovação e ESG. Um oferecimento do INSPER, através do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e da Monk. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado Otávio. Obrigado. E até a próxima.